Você já tentou viver a vida cristã pelas suas próprias forças? É algo muito pesado, não é? Quando nós nos comprometemos em fazer algo, em não mais errar em alguma área do nosso viver, logo nós descobrimos que o nosso coração ele é mais traiçoeiro do que nós imaginávamos. Por isso eu convido você a ler Mateus 26, dos versículos 31 ao versículo 35, para que a gente veja nesse texto o Senhor Jesus tendo uma conversa com os seus discípulos e mostrando que a força para uma vida de fidelidade a Deus não vem simplesmente da carne, não vem do potencial humano, mas vem da sua obra. No versículo 31, o Senhor Jesus diz: Então Jesus lhes disse, aqui Mateus falando sobre ele: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Jesus, ele está, depois de haver tomado a ceia com seus discípulos e preparando o coração deles para a sua morte e a sua ressurreição, ele tem essa conversa aqui bem específica, bem direta, bem clara. Ele orienta os seus discípulos para aquilo que de fato iria acontecer. Todos eles o abandonariam. Geralmente a gente lembra de Pedro como aquele que negou Jesus, mas todos, de alguma forma, abandonaram ao Senhor, porque o pastor haveria de ser ferido e as ovelhas do rebanho seriam dispersas. Mas no versículo 32 diz que depois de ressuscitar, Jesus diz: Irei adiante de vocês para a Galiléia. Jesus está mostrando aqui para os seus discípulos uma verdade muito forte, muito poderosa. Ele está falando que ele não iria apenas morrer, mas iria ressuscitar. Veja que o foco não está no abandono que esses homens iriam fazer ou iriam cometer em relação ao Senhor, mas o foco estaria na sua morte e na sua ressurreição. E no momento em que Jesus ressuscitasse, ele mesmo iria adiante dos pecadores, desses que abandonam, desses que traem, porque a graça de Deus ela é derramada na vida de pecadores, na vida daqueles que não conseguiriam pelas suas próprias forças. Eu irei adiante de vocês. Foi o que Jesus fez também com as nossas vidas. É o que Jesus faz até hoje em nossas vidas. Ele vai adiante de nós. No versículo 33, Pedro, não entendendo isso, diz assim: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Veja que frase forte. Eu nunca te abandonarei. Essas frases são sintomáticas, não é verdade? Quando a gente diz eu sempre ou eu nunca, geralmente a perspectiva sobre aquele ato está no próprio ser humano, está no ego daquele que usa esse tipo de expressão. Nós não podemos garantir pelo nosso próprio braço a nossa fidelidade a Deus. Nós garantimos que Deus nos preserva. Nós garantimos que Deus nos faz perseverar, que a sua graça nos conduz até o fim. Mas isso não é força própria, isso não é uma perspectiva além do que convém sobre nós mesmos. Então, Jesus responde a Pedro no versículo 34: Eu asseguro, Pedro, que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Eu asseguro. Jesus é aquele que pode dizer eu asseguro, porque ele é Deus. Essa frase vinda da boca de Deus, ela deve ser crida. E a certeza de Jesus é que o ser humano é pecador.
A certeza de Jesus específica aqui é que Pedro é um pecador, é que Pedro vai negá-lo. E Jesus já havia amado Pedro, sabendo de todos os seus pecados, sabendo que ele o negaria não apenas uma vez, mas 3 vezes, para ficar claro no coração de Pedro que a vida com Deus não é vivida por uma perspectiva ilusória a respeito da capacidade humana de ser santo. Jesus sabe muito bem que o ser humano não tem essa condição, por isso ele veio morrer e ressuscitar. No versículo 35, Pedro ainda declara: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Veja mais uma vez a frase sintomática de Pedro: nunca te negarei. E todos os outros discípulos também disseram o mesmo. Não escapou nenhum. Todos os discípulos, todos os alunos de Jesus não haviam ainda entendido a vida na dependência de Deus, na dependência da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos, porque nós sabemos o fim dessa história e em outros momentos devocionais eu pretendo ir seguindo essa história de Pedro, e nós sabemos que esses homens, eles conheceram o verdadeiro poder da ressurreição. E é nesse poder da ressurreição que nós vivemos a nova vida. É no poder que há no Cristo ressurreto, que pagou o preço na cruz, o preço por causa dos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia para nos justificar. É através dessa obra na cruz que nós vivemos cada dia em humildade e na dependência de Deus e no Espírito Santo, essa vida cristã que está posta diante de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê forças para viver esses dias na dependência do Senhor.